A empresa Google associa seu sucesso empresarial e seu rápido crescimento a essa metodologia chamada OKR e tão difundida hoje. Ela é simples e pode ser adotada por qualquer tipo de empresa, porte ou segmento da economia. Vamos apresentar. Vamos falar dessa sigla OKR. Eu vou manter, eu dificilmente mantenho o termo em inglês, mas para não mudar as iniciais, OKR, Objective and Key Results, objetivo e resultados-chave. Vamos entender assim, o nome é bonitinho, não é muito intuitivo, mas é simples de entender. E para isso a gente vai falar o seguinte, assim, olha, o roteiro que a gente vai apresentar. Primeiro, o que o OKR atende? Que tipo de problema empresarial o OKR, ou nós vamos ver outras siglas também, procuram atender. Depois, vamos falar assim, ó, o que é o OKR? É bem simplesinho, fácil de entender, mas o que é? Qual a estrutura dele? Como que ele é aplicado? Dar uma visão bem clara para que ele serve e como que ele atende essa demanda. Depois vamos falar assim, olha, o OKR não é a única prática gerencial, não é só com o OKR que se gerencia uma empresa. Ela vai ter relação com outras que a gente trata nesse canal de planejamento, como planejamento estratégico e gerenciamento de processo. Ela não substitui nenhuma dessas e ela tem uma sinergia muito grande com as duas. Então vamos apresentar qual é essa sinergia. E por último, vamos fazer um histórico. Bom, primeiro assim, ó, que tipo de problema a empresa tem e como que as práticas gerenciais respondem a essa demanda. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link que apresenta com mais calma essa combinação de práticas gerenciais. São as práticas planejamento estratégico, OKR e gerenciamento de processo. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês olharem com calma, mas para apresentar o OKR, vamos falar assim, olha, um tipo de demanda que é bem comum para quem empreende, se você já empreende, vai entender fácil isso, é quando você, empresário, fala assim, pô, parece que eu vivo apagando incêndio, eu tenho uma estrutura que está sempre correndo atrás dos problemas, nunca sobra tempo para pensar em inovações, em melhorias, estou sempre resolvendo problemas recorrentes, parece. Então, para isso, existe uma prática gerencial que a gente trabalha bastante nesse canal, que é o gerenciamento de processos atrelado a uma liderança, a trazer as pessoas para ajudar a praticar, fazer o gerenciamento de processos. A outra demanda que toda empresa tem é quando você percebe assim, a empresa pode estar até organizada, não tá apagando incêndio, não tá tendo grandes prejuízos, mas o gestor percebe o seguinte, poxa, eu preciso transformar, fazer uma grande mudança, porque eu estou enxugando gelo. Meus concorrentes eu estou sempre pau a pau com os concorrentes, eu tinha que procurar um lugar mais estratégico para eu estar, me posicionar no mercado de forma mais estratégica para ter uma vantagem sobre a concorrência, por exemplo, né? E aí a resposta que tem são práticas de planejamento estratégico, onde eu defino onde eu quero chegar daqui a 5 anos. Normalmente, gerenciamento de processo trabalha com o dia a dia, com as metas de curtíssimo prazo, tá? E o planejamento estratégico se preocupa com o longo prazo, no mínimo 5 anos. Existem práticas específicas, nós temos vídeos nesse canal também falando só de plano estratégico. Tá, mas aí existe uma lacuna que é quando você percebe que até você tem uma visão de futuro, sabe para onde quer ir, tua rotina está bem organizada, mas você percebe assim, olha, mas está faltando sinergia, parece que todo mundo se esforça, mas cada um está puxando para um lado, não tem uma centralização dos esforços para eu caminhar para a minha visão de futuro. Aí o que aparece é o chamado OKR, né, Objetivos e Resultados-Chave que a gente vai apresentar. No histórico, eu vou falar, ao final do vídeo ali, eu vou colocar da onde saiu esse OKR, né? Da onde saiu, o que aparece, ele saiu do nada, ele tem um histórico, uma origem disso. Então nós vamos falar do OKR que, só fechando nessa figurinha, que é uma figura que a gente trata nesse canal, ele faz o elo de ligação entre o longo prazo, que vem do planejamento estratégico, e usa isso para traduzir em metas objetivas para o gerenciamento de processo, que deveria estar organizado, mas que agora precisa ter uma sinergia entre as áreas. Vamos lá, então OKR é uma prática gerencial, como o gerenciamento de processo, como o plano estratégico, que busca otimizar os esforços de todas as áreas da empresa, focando esses esforços em um ou poucos objetivos estratégicos para o médio prazo. Esse médio prazo semestral, trimestral ou anual no máximo. Lembra que ele está entre o gerenciamento de processo do dia a dia
e o planejamento estratégico do horizonte de 5 anos. Ele busca fazer isso através de estabelecimento de metas para os diversos setores da empresa e o grande objetivo, o principal objetivo dele é garantir esforços coordenados, sinérgicos entre as áreas e sinérgicos para qual objetivo? Para a visão de futuro. Vamos lá, tá? O que é esse OKR na prática? Como eu falei, é simples. Então, ele tem uma estrutura, quer dizer, quem trabalha com OKR procura estabelecer para período de médio prazo, pode ser, tem empresa que faz anual, tem empresa semestral, já tem empresas que partem para iniciativas trimestrais, aí é a adaptação de cada um. E esse objetivo, ele precisa ser uma coisa inspiradora, ele não precisa ter meta, né? Aqui nós vamos separar um pouquinho. O objetivo é uma coisa mais genérica. Então, por exemplo, eu quero expandir a atuação da minha empresa para todo o território nacional. Para uma empresa que trabalha só numa região ou só no estado, é uma coisa inspiradora, é motivadora, é grande, mas não fala exatamente, numericamente, como chegar nisso. Então, o OKR, o primeiro objetivo é isso, é uma figura macro, né, que vai te estabelecer, olha, eu quero ir nessa direção. E aí, os resultados chaves podem entender como indicadores chaves, eles vão trazer, podem ser diversos, né, e eles vão estabelecer a métrica necessária para direcionar os esforços de cada um. Então, o resultado-chave, ou os key results, né, eu posso ter vários, mas, por exemplo, um OKR didático poderia ser, quero expandir a atuação para todo o mercado nacional, todo o território nacional. O OKR número 1 pode ser, eu quero alcançar, aí é meta, ao longo desse ano, ao longo desse trimestre, ao longo desse semestre, um mínimo de 10% das minhas vendas vindo de cada território nacional, cada estado brasileiro. Tá? O KR número 2, para acompanhar se eu estou alcançando esse objetivo ou não, poderia ser, eu quero reduzir custos de transporte em 20%, para ser mais competitivo, por exemplo. Tá? E o KR3 pode ser conquistar top of mind, é um recurso, uma pesquisa que se faz, quais são as marcas quando você fala em transporte, em veículos, quais as marcas que você lembra, né? Então eu quero conquistar o top of mind, ou seja, ser a primeira marca lembrada. Então o OKR é isso, é você ter um objetivo e métricas que sustentem, que possam te permitir avaliar se você está alcançando esse objetivo ou não. Bom, de maneira, aí começa assim, OKR, eu vou falar no histórico lá, mas tem aplicações diferentes, tem empresas que aplicam de forma distinta de outra. Então vamos falar assim, bem genérico, quais as principais variantes da aplicação desse OKR. Então, se eu pegar numa empresa um organograma e vou utilizar o OKR, esse grande objetivo, esse grande OKR é o da empresa. Faz parte do OKR, né? Como eu defini ali KR 1, 2, 3, a ideia é todo início de ano, início de período que eu vou utilizar o OKR, estabelecer mais KRs para as diversas áreas. Mas de forma que esses KRs, né, lembrando, Key Results, né, essas metas para cada caixinha, para cada gestor, eles têm que estar alinhados ao mesmo objetivo. Então, esse é o mecanismo que ele encontra de direcionar os objetivos de cada um, as metas de cada um, ao grande OKR, ao OKR da empresa principal, né? Tem uma característica, por exemplo, o Google, eu vou falar, o Google é o grande difusor dessa metodologia, trabalha com a distribuição de KR só e cada área cuida de alcançar aquele resultado. Tem empresas que talvez por não serem tão organizadas ou quererem ser mais organizadas ainda, né? Eles estipulam além do KR, então isso não faz parte da metodologia OKR. Algumas empresas utilizam, definindo junto com o KR, um plano de ação. Para alcançar esse KR, eu vou desenvolver esse plano de ação. Tem empresas que fazem essa distribuição durante um período longo, 3, 6 meses, discutindo qual é esse plano. Tem empresa que quer ser mais ágil, sobre a desculpa de ser mais ágil, ela só distribui os KRs. São formas de aplicação diferente. Então, só reforçando, o que caracteriza o OKR é você ter um objetivo, uma direção para a empresa, eu quero ocupar o território nacional, né? E os KRs podem ter diversas métricas, o único cuidado é de não ter um gestor com muitos desses KRs. Então se fala na prática de 1 ou 2 KRs por caixinha do organograma, tá? Não ter muito mais do que isso.
Tá, então assim, olha, eu queria passar uma ideia nesse bate-papo, o seguinte, assim, olha, cuidado, né, OKR não é a solução milagrosa da empresa, OKR, como eu falei, ele atende uma demanda da empresa. Então, voltando naquela figurinha nossa das práticas gerenciais, eu tenho, e agora eu vou voltar a falar para quem achou que ia escapar, né, mas o método PDCA, que é a grande base desse canal, que é a grande base do gerenciamento de processo, ele vai estar presente em todas essas práticas gerenciais. Então, por exemplo, planejamento estratégico, eu não vou explicar o PDCA aqui, nós temos vídeos específicos do método PDCA, mas eu utilizo o método PDCA, sendo que a minha meta, o meu P do PDCA, nesse caso, é a visão de futuro, que são objetivos estratégicos de longo prazo, são indicadores de longo prazo, as estratégias que eu tenho, executo, checo e atuo. Eu tenho que gerar o PDCA para ter uma boa gestão estratégica. Isso vai influenciar, seja qual for o período que a empresa adotar, semestral ou anual, vai influenciar o meu OKR, né? Que vai ter metas anuais que eu chamo de OKR, eu chamo de Objetivos e Key Results, né? Planos anuais, se tiver ou não, por isso que eu acho mais sensato ter esse plano desdobrado, como que eu vou fazer para alcançar essas metas do OKR, implanto, verifico e reviso. E que, por sua vez, esse OKR vai acabar dando direções novas, desafiadoras, para a minha base, que é o gerenciamento de processo. E aqui eu pego o PDCA tradicional, eu vou ter metas, procedimentos, métodos, padrões, treinamento, execução, checar repetidamente se eu estou alcançando e corrigir os problemas propostos. Então, o OKR é um elemento muito importante, mas ele não é único dentro de uma empresa. Mas ele cumpre uma função vital para que todas as empresas acabam tendo. Oi, pessoal, aproveitando que a gente tocou no assunto de gerenciamento de processo, eu tenho um convite para você. Aqui na descrição desse vídeo tem um link com o projeto nosso Gestão Simplificada, um projeto que mostra passo a passo como implantar o gerenciamento de processo em sua empresa ou em seu setor. Dá uma passada lá para conhecer, tá muito legal. Um abraço, continue assistindo. Eu queria passar uma origem ali para vocês, se ouvirem outros nomes, saberem que são alternativas para o OKR. Então, um histórico rápido, eu vou deixar um link, não vou me ater muito aqui, mas só para vocês terem ideia, o OKR originou na década de 50 uma prática gerencial feita por Peter Drucker, chamada MBO, né? Que é Management by Objectives, administração por objetivos, né? Então, isso teve uma metodologia, eu conheci, estudei essa metodologia, ela é bem interessante, ela foi muito mal aplicada, mas ela é a base de tudo que a gente vai falar nesse histórico agora. Em 1960, no pós-guerra, no Plano Marshall, Peter Drucker foi uma das pessoas que levou práticas de gestão junto com o Deming e Juran, e no movimento de qualidade total do Japão, eles acabaram desenvolvendo uma coisa e chamaram de Hoshinkanri, mas que era a gestão por objetivo, mas com características específicas do modelo dele, não a cultura japonesa, mas o modelo de gestão de qualidade total. Depois, em 1970, o Andy Grove da Intel, um CEO famoso deles lá, ele adaptou, ele usou a metodologia do Peter Drucker e chamou de IMBO, né? Que é a Intel Gestão por Objetivos. Em 1980, eu tenho um histórico desse trabalho, não vou me ater muito aqui, mas o Vicente Falcone, um guru brasileiro, guru internacional, que é brasileiro, né? Ele traz para o Brasil, num programa governamental, ele trouxe o movimento de qualidade total e trouxe junto para o Brasil uma coisa que ele chamou de gerenciamento pelas diretrizes. Tem um livro muito bom dele falando de gerenciamento pelas diretrizes. Em 1990, na realidade, não é uma sequência que eu estou dando única, na realidade tem derivações, mas tudo nasceu lá do Peter Drucker. Em 1990, o Robert Kaplan, professor de Harvard, ele não criou o Balanced Scorecard, ele mesmo fala, ele estudou diversas empresas e percebeu que as empresas mais bem-sucedidas, eles balanceavam as metas deles, não só em metas financeiras, e cunhou o nome Balanced Scorecard. E por último, em 1990, o John Doerr, aqui não sei como é que pronuncia, saiu da parceria que ele administrava, a Intel com a Andy Grove, e foi para uma startup famosa chamada Google no Vale do Silício. Tá? E aí, desde que, até hoje, a Google fala que o OKR foi o grande motivo, a grande alavanca para eles serem o que são hoje. E aí tornou o OKR muito
é um nome muito famoso, né? Mas então, a OKR fala hoje que nasceu na Intel e foi rotulado na Google, né? Mas todas essas práticas, eu particularmente trabalho muito forte no gerenciamento das diretrizes, é o mesmo princípio do Peter Drucker e tem muita relação com o OKR também. Tá, aqui, como eu falei rápido aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição de um artigo de Francisco Homem de Mello, eu conheço ele pela internet, mas que ele abordou de maneira bem legal esse histórico aqui. Então tem um artigo na internet ali, eu vou deixar o link na descrição. Era isso, nesse canal, quem já me acompanha ali sabe, eu estou lançando vídeos semanais, eu gostaria que vocês bombardeassem com avaliações, críticas, questionamento, eu quero transformar esse canal num grande fórum de discussão para gestores de todos os níveis, sejam empresários ou gestores de qualquer que seja o segmento. Se inscrevam no canal ali, alertem o sininho, eu estou lançando vídeos por enquanto toda quinta-feira, às 18 horas eu lanço vídeos novos, vocês vão ser alertados de cada lançamento que eu fizer. Até lá, até o próximo vídeo.